Você já sentiu que a Bíblia esconde mensagens que vão muito além do que os olhos podem ver? Que existem códigos, segredos espirituais, deixados não por acaso, mas para serem revelados justamente agora, nos últimos dias? Hoje, você vai descobrir que as 7 igrejas do Apocalipse não são apenas cartas antigas para cidades que já não existem. Elas são um mapa profético, um espelho da sua fé hoje e, se você prestar atenção, uma advertência direta de Deus para você, antes que seja tarde demais. Imagine isso. O apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, recebe uma visão tão assustadora que ele cai como morto. E então, Jesus aparece, não como o cordeiro manso, mas com olhos como chama de fogo e uma voz como o rugido de muitas águas. E a primeira coisa que ele diz: escreve as coisas que tens visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Percebeu? As que são. Ou seja, aquela mensagem não era só para o passado, era para hoje. E aqui está o segredo que quase ninguém te contou. Essas 7 igrejas representam 7 tipos de crentes, 7 estágios espirituais, 7 armadilhas que podem estar destruindo sua vida com Deus sem você nem perceber. Algumas dessas igrejas receberam elogios, outras repreensões terríveis. Mas a pergunta que ninguém faz é: qual delas é você? Porque tem uma coisa que eu preciso que você entenda. Deus não fala por falar. Quando ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele não está dando um conselho. Está dando um alerta final. E o mais assustador, muitos estão dormindo justamente na armadilha que Jesus já avisou. Você quer saber como isso está ligado à sua vida? Então preste atenção, porque o que vem agora não é apenas um estudo bíblico, é uma revelação que pode salvar sua fé antes que você acabe como uma das igrejas que Jesus ameaçou remover do seu lugar. A primeira igreja, Éfeso, tinha tudo: trabalho, perseverança, discernimento, mas perdeu uma coisa: o primeiro amor. E sabe o que isso significa? Que você pode estar fazendo tudo certo na igreja, orando, jejuando, lutando contra o pecado. Mas Deus não está mais no centro, e se Ele não agir, você vira um religioso vazio. A segunda, Esmirna, sofreu perseguição, pobreza, calúnia, e mesmo assim, Jesus não tem uma única crítica. Sabe por quê? Porque o sofrimento deles era um sinal de que estavam no caminho certo. Enquanto isso, muitos hoje buscam uma fé sem dor, sem luta, sem cruz, e acham que estão abençoados. Será? E aí chegamos em Pérgamo, onde Satanás tinha um trono, sim, dentro da igreja. Porque o perigo não está só no mundo, está nos compromissos secretos, nas doutrinas disfarçadas, nos pecados que ninguém vê. E o mais chocante? Jesus diz que alguns já estão seguindo a doutrina de Balaão e nem sabem. E não para por aí. Tiatira tolerou Jezabel, a mulher que corrompeu Israel com idolatria e imoralidade. Sardes tinha nome de viva, mas estava morta. Filadélfia foi a única que recebeu uma porta aberta que ninguém pode fechar. E Laodiceia, Jesus disse: queria vomitá-la da sua boca. Agora me diz, qual dessas igrejas é você? Porque eu não estou aqui para te assustar. Estou aqui para te acordar. Essas cartas não são história, são profecia. E se você ignorar o que o Espírito está dizendo hoje, pode acabar como aqueles que ouviram a trombeta, mas não se prepararam. Por isso, eu preciso que você fique até o final deste vídeo, porque no último tópico você vai descobrir o que separa Filadélfia, a igreja que venceu, de Laodiceia, a que será rejeitada, e como garantir que você está do lado certo quando Jesus fechar a porta. E antes de entrarmos no primeiro tópico, eu quero que você comente agora: eu quero entender. Porque essa não é só mais uma mensagem, é um aviso do céu, e os que levam a sério serão os únicos prontos quando o dia chegar. Você está preparado? Porque agora nós vamos mergulhar no primeiro nível desse código, Éfeso, a igreja que fez tudo certo, mas esqueceu do essencial. E pior, isso pode estar acontecendo com você agora mesmo. Você já se pegou fazendo tudo certo na igreja, orando, servindo, lutando contra o pecado,
E mesmo assim, sentindo que algo está morto dentro de você? Como se a fé tivesse virado apenas rotina, um peso, uma obrigação vazia. Se sim, você pode estar exatamente como Éfeso, a igreja que fez tudo certo, mas cometeu o erro mais perigoso de todos. Perderam o primeiro amor. E o que Jesus diz a eles é tão urgente hoje quanto foi há 2000 anos. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Pare um segundo e reflita. O que é o primeiro amor? É aquela paixão, aquela chama, aquele fogo que você tinha quando conheceu Jesus. Quando orar não era obrigação, mas necessidade. Quando abrir a Bíblia não era estudo, mas fome. Quando você não conseguia ficar calado sobre ele, porque ele era tudo. Mas aos poucos, algo mudou. Você começou a trabalhar para Deus, mas sem Deus. A lutar contra o pecado, mas sem prazer nele. A defender a fé, mas sem alegria na fé. E aí, sem perceber, você virou um soldado sem paixão, um servo sem amor, um cristão frio. E aqui está o perigo que quase ninguém enxerga. Éfeso não era uma igreja fraca. Pelo contrário, Jesus elogia seu trabalho árduo, sua perseverança, seu discernimento para expor falsos apóstolos. Eles eram fortes, eram fiéis, mas tinham um câncer silencioso. O amor deles já não era mais o mesmo. E sabe o que isso significa? Que você pode estar vencendo todas as batalhas espirituais, mas perdendo a guerra da sua alma. Pense, quando foi a última vez que você chorou na presença de Deus sem pedir nada? Que você leu a Bíblia só para ouvi-lo, não para preparar um estudo? Que você ficou maravilhado com a graça dele, como se fosse a primeira vez? Se faz tempo, você está no mesmo caminho de Éfeso, e Jesus já deu o aviso: volte, ou eu tiro o seu candeeiro. Ou seja, sua luz pode se apagar, seu ministério pode continuar, suas obras podem impressionar, mas o Espírito já não estará mais ali. E o mais assustador? Muitos nem percebem que caíram, porque a frieza espiritual não chega como um terremoto, ela vem como um sono. Um dia você está ardendo, no outro está apenas cumprindo tabela, e quando acorda, já está morno, mecânico, distante, como um casamento onde o marido e a mulher fazem tudo juntos, mas o coração já não bate mais, mas há uma saída. Jesus não apenas alerta, ele diz como voltar. Lembra-te, arrepende-te, volta às primeiras obras. Mesmo fazendo tudo certo, Jesus já não está mais no meio, e se você quer evitar esse destino, fique até o final deste vídeo, porque no último tópico você vai descobrir o segredo de Filadélfia, a igreja que guardou a palavra e nunca negou o nome de Jesus. A única que recebeu uma porta aberta que ninguém pode fechar. Mas antes, eu preciso que você comente agora. Eu quero voltar ao primeiro amor. Porque essa não é só mais uma mensagem, é um chamado de alerta, e só os que responderem vão reacender a chama antes que ela se apague. Você está pronto? Porque agora nós vamos para o próximo nível. Esmirna, a igreja que sofreu tudo, e mesmo assim, Jesus não teve uma única crítica contra ela. O que eles sabiam que nós esquecemos? É o que você vai descobrir agora. Você já sentiu que quanto mais fiel a Deus você tenta ser, mais problemas surgem? Que suas orações sinceras são respondidas não com milagres, mas com mais provações? Se sua resposta é sim, então você precisa conhecer o segredo de Esmirna, a única igreja que recebeu apenas elogios de Jesus, mas cuja recompensa era sofrer ainda mais. Quando Jesus escreve a Esmirna, ele não começa com repreensões como fez com outras igrejas. Em vez disso, diz: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Pare um instante e reflita nesse paradoxo divino. Eles eram pobres materialmente, mas ricos espiritualmente. Perseguidos, mas abençoados. Sofredores, mas vitoriosos. Aqui está a verdade que vai revolucionar sua compreensão do sofrimento. Enquanto o mundo e muitos pregadores
associam bênção com prosperidade, saúde e facilidade, Jesus diz que o maior sinal de que você está no caminho certo pode ser justamente sua luta silenciosa. Esmirna estava sofrendo calúnias dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. E o que Jesus lhes promete? Mais tribulação. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Percebeu a profundidade disso? Enquanto hoje muitos pregam um evangelho de conquistas sem cruz, Jesus diz a seus fiéis: você vai sofrer, você vai ser preso. Alguns de vocês vão morrer, mas eu tenho uma coroa para você. Isso muda tudo, não é mesmo? Quantos de nós, quando enfrentamos perseguição no trabalho por causa da fé, quando somos ridicularizados na família por não compactuar com o pecado, quando somos chamados de radicais por querer viver a santidade, quantos de nós pensamos em desistir? Esmirna nos mostra que essas lutas não são sinais de que Deus nos abandonou, mas evidência de que estamos no caminho certo. Você sabia que Policarpo, bispo de Esmirna, no século II, quando levado para ser queimado vivo por não negar a Cristo, disse aos seus algozes: por 86 anos eu o servi, e ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar contra meu rei que me salvou? Esse é o espírito de Esmirna, uma fé que não negocia, mesmo quando o preço é a própria vida. E aqui está o segredo que muitos não querem ouvir. Seu sofrimento por Cristo não é acidente, é desígnio divino. Jesus não diz se o diabo lançar alguns na prisão, mas quando. Ele está avisando: a fidelidade tem um preço, mas a recompensa vale mais que a própria vida. Enquanto Éfeso perdeu o primeiro amor, apesar de suas obras, Esmirna manteve o amor apesar de suas provações. Enquanto Laodiceia, que veremos adiante, era rica e autossuficiente, Esmirna era pobre, mas verdadeiramente rica. Enquanto muitos hoje buscam uma fé confortável, Esmirna nos lembra que a verdadeira fé, muitas vezes, é desconfortável. Se você está passando por perseguição, calúnia ou privação por causa do Evangelho, levante sua cabeça. Você pode ser mais rico aos olhos de Deus do que muitos milionários que frequentam igrejas famosas. Sua coroa está sendo preparada e cada lágrima está sendo contada. Mas atenção, isso não é um convite ao masoquismo espiritual. Jesus não está glorificando o sofrimento pelo sofrimento, mas sim a fidelidade apesar do sofrimento. A diferença é crucial. Não é o sofrimento que santifica, mas a fidelidade no sofrimento. E se você quer entender como transformar suas provações em triunfo, continue conosco, porque no próximo tópico você vai descobrir o perigo oculto de Pérgamo, a igreja que vivia onde Satanás tinha seu trono, e como isso se relaciona com os compromissos secretos que muitos crentes fazem hoje sem perceber. Mas antes, eu preciso que você faça algo. Comente: estou pronto para ser fiel. Se você entendeu que a verdadeira vitória nem sempre vem como imaginamos. Porque essa mensagem não é sobre teoria, é sobre preparar soldados para a batalha real da fé. Você está nesse grupo? Você já parou para pensar que o maior perigo para a sua fé pode não estar nas perseguições externas, nem nas tentações óbvias do mundo, mas sim em algo muito mais sutil e mortal? Algo que já entrou sorrateiramente em sua vida, em sua casa, talvez até em sua igreja, sem que você percebesse? Jesus revela esse perigo oculto quando fala à igreja em Pérgamo: sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Apocalipse 2:13. Sim, você ouviu direito. Pérgamo era uma igreja que, sem saber, estava construindo seu lar exatamente no território do inimigo. Mas o que torna essa mensagem tão assustadoramente relevante para nós hoje? Pérgamo não era apenas uma cidade qualquer, era o centro religioso e político da Ásia Menor, onde ficava o altar monumental a Zeus e o primeiro templo ao imperador romano como Deus. Era o epicentro da mistura entre poder político e religião, entre paganismo e culto oficial.
E ali, no meio dessa atmosfera demoníaca, havia uma igreja que permanecia fiel ao nome de Cristo, a ponto de um de seus membros, Antipas, ter sido martirizado por sua fé. No entanto, e aqui está o alerta que deve nos fazer tremer, Jesus diz que tem umas poucas coisas contra eles. Que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaítas, o que eu odeio. Apocalipse 2, 14 e 15. Perceba a gravidade. Mesmo sendo fiéis ao ponto do martírio, eles toleravam ensinos perniciosos que corrompiam tudo por dentro. E o pior, eles provavelmente nem percebiam o perigo. Aqui está a conexão chocante com nossos dias. Quantos de nós, enquanto combatemos bravamente os pecados óbvios e as heresias evidentes, estamos tolerando filosofias mundanas, compromissos sutis e misturas perigosas em nossa vida espiritual? Quantos estão adotando, sem perceber, a doutrina de Balaão, que nada mais é do que usar coisas espirituais para ganho material, prostituindo o dom de Deus por vantagens pessoais? Você consegue ver como isso se manifesta hoje? Pastores que transformam o púlpito em palco de entretenimento, igrejas que negociam a verdade por crescimento numérico, crentes que adaptam sua moral para se encaixar no mundo corporativo ou acadêmico. Tudo isso são versões modernas da mesma doutrina que Jesus odeia. E o mais perigoso, como em Pérgamo muitas vezes, essas concessões acontecem sem que ninguém perceba, infiltrando-se em nossas casas através de entretenimento, em nossas finanças através de compromissos éticos, em nossas relações através de padrões relaxados. Jesus menciona também os Nicolaítas, um grupo que promovia hierarquias espirituais opressivas e imoralidade disfarçada de liberdade cristã. Não é exatamente o que vemos hoje em alguns movimentos que distorcem a graça para justificar o pecado, ou que criam castas espirituais entre crentes comuns e ungidos intocáveis. Mas aqui está a boa notícia no meio deste alerta sombrio. Jesus não condena Pérgamo sem oferecer solução. Ele diz: arrepende-te. Há esperança para quem está disposto a enxergar o inimigo oculto e expulsá-lo de sua vida. E promete algo maravilhoso aos vencedores. Ao que vencer, darei do maná escondido, e uma pedrinha branca, e na pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Esta é a promessa para quem tem coragem de examinar sua vida e remover os compromissos secretos com o mundo, intimidade divina tão profunda que inclui um nome conhecido apenas por você e por Deus. Enquanto Esmirna nos ensina a ser fiéis no sofrimento externo, Pérgamo nos alerta sobre a batalha interna contra as concessões sutis que corrompem nossa essência espiritual. Se esta mensagem está mexendo com você, é porque o Espírito Santo está tocando em áreas que precisam ser purificadas. Não ignore este alerta. O inimigo que você não vê pode já estar dentro de sua casa, mas ainda há tempo para agir. Arrependimento e ação decisiva podem restaurar sua comunhão plena com Cristo antes que seja tarde demais. Você já parou para pensar que o perigo mais mortal para sua fé pode não vir de um ataque frontal, mas sim de um abraço aparentemente amoroso? Que a maior ameaça à sua família espiritual pode estar disfarçada de piedade e profundidade espiritual? Jesus revela esse perigo insidioso quando se dirige à igreja em Tiatira. Tenho contra ti que toleras Jezabel, essa mulher que se diz profetiza. Aqui está o retrato de uma igreja que estava sendo destruída por dentro por algo que parecia santo, mas carregava veneno mortal. Tiatira era uma cidade conhecida por seu comércio e guildas profissionais, um lugar onde a mistura entre negócios e religião era comum. E ali, na comunidade cristã, surgira uma figura chamada Jezabel, seja literal ou simbolicamente, que ensinava e seduzia os servos de Deus a praticarem a imoralidade e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Mas o que torna isso tão relevante para nós hoje? Porque esta não era uma heresia óbvia, era um ensino disfarçado de revelação espiritual, uma perversão da graça que justificava o pecado em nome de uma liberdade superior.
Você consegue ver os paralelos com o nosso tempo? Quantos profetas modernos estão promovendo uma graça barata que nega a santidade? Quantos ensinos profundos estão levando famílias cristãs a comprometerem seus valores em nome da tolerância ou amor? Jezabel, em Tiatira, provavelmente usava linguagem espiritual. Talvez falasse sobre liberdade em Cristo, graça abundante ou amor que supera a lei, enquanto conduzia as pessoas à destruição moral. Jesus destaca que ele deu tempo para que Jezabel se arrependesse, mas ela não quis. Aqui está uma verdade dura. Há um limite para a tolerância de Deus com os que corrompem seu povo, e o julgamento anunciado é terrível. Eis que a prostro de cama e numa grande tribulação aos que adulteram com ela, caso não se arrependam das obras dela. Note que não são apenas os falsos mestres que serão julgados, mas também os que se deixam seduzir por eles. Mas por que essa mensagem é tão crucial para as famílias cristãs hoje? Porque a mentira que parece pura é a mais eficaz em destruir lares. Pais que aceitam filosofias mundanas em nome de não traumatizar seus filhos. Casais que relaxam os padrões bíblicos em nome do amor. Jovens que adotam moralidade flexível em nome da relevância. Tudo isso são versões modernas do mesmo espírito que operava em Tiatira. No entanto, no meio deste quadro sombrio, Jesus faz uma distinção crucial. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Há um remanescente em Tiatira que não se contaminou, e a esses Jesus promete autoridade sobre as nações. Apocalipse 2, 26, 27. Isso nos mostra que mesmo quando o erro parece dominar, sempre há espaço para os fiéis se manterem puros. A mensagem para nós é clara. Precisamos de discernimento espiritual para identificar as Jezabéis modernas. Não apenas os falsos profetas óbvios, mas principalmente aqueles ensinos sutilmente destrutivos, que parecem piedosos. Sua família espiritual está em jogo. Sua pureza doutrinária está em jogo. E como em Tiatira, Jesus está dando tempo para arrependimento. Mas esse tempo não é infinito. Se esta mensagem está mexendo com você, talvez seja porque o Espírito Santo está alertando sobre áreas onde você ou sua família podem estar sendo influenciados por ensinos que parecem corretos, mas carregam veneno. A boa notícia? Ainda há tempo para voltar à verdade pura do Evangelho, rejeitar os compromissos sutis e proteger sua casa da mentira que parece pura. O custo da desobediência é alto, mas a recompensa da fidelidade é maior ainda. Há um perigo mais assustador do que a perseguição, mais traiçoeiro do que a heresia evidente, e mais mortal do que o pecado declarado. É o engano silencioso de uma vida espiritual que parece vibrante por fora, mas está morta por dentro. Jesus expõe essa realidade chocante quando diz à igreja em Sardes: "Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto." Esta é a terrível condição de quem construiu uma reputação de vitalidade espiritual, enquanto seu coração já parou de bater para Deus. Sardes era uma cidade que já havia sido uma das mais poderosas do mundo antigo, famosa por sua riqueza e fortaleza inexpugnável, até ser conquistada 2 vezes exatamente quando se sentia mais segura. E essa mesma mentalidade de falsa segurança havia infectado a igreja local. Eles tinham nome, reputação, fama, aparência de vida, mas na realidade estavam espiritualmente mortos. Quantas igrejas hoje, quantos líderes, quantos crentes individuais estão exatamente nessa mesma condição, vivendo da glória do passado, repousando sobre conquistas antigas, enquanto seu relacionamento atual com Cristo é apenas uma lembrança desbotada. O diagnóstico de Jesus é preciso. Não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Note que ele não diz que não havia obras. Havia, mas eram incompletas, imperfeitas, insuficientes. Eram como um cadáver maquiado. Pode parecer presenteável por um tempo, mas a decomposição é inevitável. Esse é o grande engano de Sardes: achar que atividades religiosas podem substituir um coração transformado, que tradições podem compensar a falta de poder
que a aparência de piedade é suficiente sem a realidade da santidade. Mas há esperança mesmo para os mortos espirituais. Jesus não dá a sentença final sem oferecer um caminho de ressurreição. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Remédio é claro: despertar da letargia, fortalecer o que resta de vida, relembrar o evangelho genuíno que ouviram no início e arrepender-se profundamente. Quantos de nós precisamos ouvir esse chamado urgente hoje? Pastores cujos sermões se tornaram apenas performances vazias, crentes cuja vida de oração se reduziu a ritual sem paixão, igrejas que substituíram o poder do Espírito por programas bem organizados. Sardes nos alerta que é possível ter doutrina correta, moralidade externa e atividades religiosas, e ainda estar morto para Deus. A promessa para os que vencerem este engano é poderosa. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Vestes brancas falam de pureza genuína, não apenas aparência. A garantia do nome no livro da vida fala de segurança real, não de falsa confiança. A confissão diante do Pai fala de relacionamento autêntico, não de religiosidade vazia. Esta mensagem é um alerta solene para todos nós. Examine seu coração. Você está vivendo da realidade de Cristo ou apenas da reputação de piedade? Sua fé é uma força viva ou um museu de memórias espirituais? Sardes nos ensina que o maior perigo não é ser atacado pelo mundo ou seduzido por heresias evidentes. É morrer espiritualmente enquanto todos, inclusive nós mesmos, pensamos que estamos vivos. Aos que estão dispostos a encarar essa verdade dura, Jesus oferece um caminho de volta à vida genuína, mas requer coragem para admitir a condição real, humildade para arrepender-se e disposição para acordar do sono espiritual. O grande engano pode ser desfeito, mas somente pelos que estão dispostos a trocar a aparência de vida pela realidade de Cristo, não importa o custo. Chegamos ao momento mais solene desta jornada pelas 7 igrejas, onde o contraste final revelará o destino eterno de 2 tipos de crentes. De um lado, Filadélfia, a igreja que recebeu apenas elogios e a promessa de uma porta aberta que ninguém pode fechar. Do outro, Laodiceia, a igreja que fez Cristo vomitar e que ficará do lado de fora quando a porta se fechar. E aqui está a pergunta que deve gelar seu sangue. Em qual dessas igrejas você se encontra hoje? Filadélfia era uma igreja com pouca força, mas que guardou a palavra de Deus e não negou o seu nome. Enquanto o mundo valoriza poder, números e influência, Jesus honra a fidelidade silenciosa daqueles que, mesmo fracos aos olhos humanos, permanecem firmes na verdade. A eles ele promete: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Esta não é uma porta de oportunidades humanas, é a porta do reino dos céus, que permanecerá aberta para eles, mesmo quando fechar para outros. Agora observe o contraste brutal com Laodiceia, a igreja que representa o crente do fim dos tempos em sua condição mais perigosa, nem frio nem quente, mas morno. Eles se achavam ricos e abastados, mas Jesus os chama de miseráveis, pobres, cegos e nus. Enquanto Filadélfia era fraca, mas fiel, Laodiceia era próspera, mas espiritualmente falida. E aqui está o aviso mais terrível de todas as 7 cartas. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Mas o que isso significa para nós hoje? A diferença entre essas 2 igrejas revela o grande divisor de águas do juízo final. Filadélfia representa os que permaneceram fiéis quando todos abandonaram a verdade, os que serão preservados na hora da provação. Laodiceia representa os que negociaram sua fé com o mundo, os que ouvirão as palavras mais aterrorizantes da Bíblia: não vos conheço. E agora, chegamos ao momento decisivo. A porta está prestes a se fechar. Jesus,
Está do lado de fora de Laodiceia, batendo, mas logo virá o dia em que ele parará de bater. A parábola das 10 virgens se cumprirá. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. O mesmo Cristo que hoje diz: Eis que estou à porta e bato, em breve dirá: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Este é o alerta final das 7 igrejas. O tempo de decidir está se esgotando. Você pode ser como Filadélfia, fraco aos olhos do mundo, mas fiel aos olhos de Deus, e herdar a porta aberta para a eternidade. Ou pode ser como Laodiceia, bem-sucedido nesta vida, mas repugnante aos olhos de Cristo, e ficar do lado de fora quando a porta se fechar. Onde você está hoje? Entre os que guardam a palavra ou os que a negociam? Entre os fracos, mas fiéis, ou os prósperos, mas mornos? Entre os que entrarão pela porta ou os que ouvirão seu fechar? Se esta mensagem tocou seu coração, hoje é o dia de decidir. Amanhã pode ser tarde demais. Comente: Eu quero a porta aberta, se você deseja estar entre os que venceram, porque esta não é apenas uma mensagem. É um último chamado antes que a porta se feche para sempre. Que essa mensagem tenha edificado sua vida. Agora quero saber de você. O que Deus falou ao seu coração hoje? Deixe seu comentário aqui embaixo e, se Deus te abençoou, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa palavra. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos que vão fortalecer sua fé. Que Deus o abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.